Salve, salve, galera! Beleza? Vai começar a Liga de Desenvolvimento de Basquete, a LDB 2022. Tá quase batendo na porta, ela vai ter início dia 18 de julho, na segunda-feira, e com transmissão aqui na Locomotiva Esportiva. Eu já tinha falado disso nos outros vídeos, mas como esse é o específico sobre o campeonato, vou ressaltar. Transmissão dos jogos aqui no canal da Locomotiva Esportiva. A LDB, vou falar sobre o formato dela mais pra frente, vai ter duas etapas na primeira fase, uma agora em julho, outra em agosto, e só a etapa de julho que tem tabela, então posso falar apenas das transmissões de julho por enquanto. Serão 4 transmissões aqui na Locomotiva Esportiva, 2 no sábado, dia 23 de julho, 2 no domingo, dia 24 de julho. Então, para você não perder esses jogos, já se inscreve aqui no canal. Se você já for inscrito, ativa o sininho, porque assim que as transmissões começarem, você vai receber a notificação e vai poder conferir aqui com a gente, beleza? Bom, vamos lá então. Liga de Desenvolvimento de Basquete, um campeonato sub-22 desenvolvido pela Liga Nacional, a mesma, né, que faz o NBB, e que ela tem um objetivo bem específico, tá? O foco dela não é ser uma categoria de base, até porque sub-22 os atletas já estão bem mais velhos para ainda serem enquadrados apenas como atletas de base, muitos já têm contratos profissionais e tudo mais. Ela é feita principalmente para que haja uma transição justamente da base para o profissional, porque o que acontece, e eu já falei disso no vídeo da LDB do ano passado, então eu não vou me estender muito, não vou repetir todos os pontos aqui. Os atletas, quando saem das categorias de base no Brasil, eles têm poucos times para jogar. Tá? O cenário brasileiro, principalmente quando ainda não existia uma segunda divisão mais forte, ele era muito pequeno, quase que completamente restrito ao NBB. Então você tinha ali vários times espalhados pelo Brasil com categorias de base e um funil muito grande para passar os atletas para o profissional. Assim, esse funil ele existe de qualquer maneira, tá? Não é todo mundo que faz as categorias de base em qualquer esporte que acaba virando profissional, tá? Só que no basquete esse filtro era muito restrito e basicamente quem era só fora da curva que conseguia se destacar. Isso causava ali uma falta de renovação no basquete brasileiro, que ficava sempre com as mesmas peças, sempre com os mesmos destaques, não tinham novos nomes para você renovar o campeonato, para você poder arejar um pouco também o mercado, e boa parte na verdade desses garotos acabavam ali largando a carreira, desistindo de jogar basquete. Com a Liga de Desenvolvimento, um campeonato relevante sendo sub-22, esse filtro ele é um pouco mais alargado, ele não acontece ali com 18, 19 anos quando o atleta precisa virar profissional. Você tem ali alguns anos a mais para amadurecer, para aprimorar seu jogo, para conquistar espaço em diversas equipes. E com uma segunda divisão forte, antes a Liga Ouro, agora o Campeonato Brasileiro, você tem ainda mais opções para jogar enquanto não consegue ali aquele lugar ao sol no NBB, que é o principal campeonato de basquete do Brasil. Tá, então esse é o objetivo no final das contas. A LDB ela também é obrigatória desde a temporada passada para os clubes que desejam disputar o NBB. Então se você quiser jogar o NBB, você tem que ter obrigatoriamente uma equipe na LDB. Isso também é muito bom e muito proveitoso. Tá? Vem num momento muito interessante porque a Liga de Desenvolvimento ela surgiu como um campeonato bem grande, de fato, né, com várias equipes participantes, só que antigamente, isso coisa de 8, 9 anos atrás, era um campeonato que recebia muitos incentivos do Ministério do Esporte, muita verba do Ministério do Esporte, e com o tempo essa verba parou de vir, o Ministério do Esporte até deixou de ser um ministério depois disso, mas quando essa verba federal deixou de chegar na Liga Nacional de Basquete, que ajudava a bancar a competição, o torneio ficou bem pequeno, tá? Bem enxuto, era até um pouco triste de se ver ali pouquíssimas equipes, pouquíssimos participantes disputando a Liga Nacional de Basquete. Com o tempo essa situação foi sendo revertida, né? Hoje ali já temos muitos times participando e a obrigatoriedade só ajuda nesse ponto. E ela ajuda em vários aspectos, tá? Além da questão pensando na carreira dos atletas e no produto NBB, ela facilita também um pouco ali o trabalho dos times na hora de montar o elenco, que já vai ter vários nomes à disposição, jovens é verdade, mas vários nomes à disposição para completar o seu elenco, se necessário, ali com esses jovens. E isso coloca o Brasil numa posição muito interessante
em relação ao resto do mundo, porque segundo um relatório que a FIBA, a Federação Internacional de Basquete, divulga todo ano, dentre as principais ligas de basquete no Brasil, e quando eu falo em principais, é um filtro bem largo da liga, tá? A gente está falando ali das 25, 30 principais ligas de basquete no mundo, com exceção da NBA, né? As ligas de basquete do mundo FIBA. O Brasil é o terceiro com mais jovens no seu campeonato, né? Fica atrás apenas da Argentina e da Bélgica, salvo engano. Tá? O país ainda precisa aprimorar, é verdade, a minutagem desses nomes. Tá? O Brasil fica um pouco acima da média mundial de minutagem para atleta sub-21, que é a categoria utilizada pela FIBA, tá? Mas ainda é um número muito baixo. Em média, esses jovens atletas no Brasil jogam mais ou menos 7 ou 8 minutos. Mas já é um começo, né? Já é uma posição muito melhor, muito favorável para o Brasil em relação às demais ligas espalhadas pelos mais diversos continentes, tá? Não é só a Europa, isso aí inclui a África e a Ásia também, e assim como o restante das Américas. Bom, e vamos lá, né? Como que vai ser essa LDB? Essa LDB ela vai contar com 23 times, os 17 que participaram do último NBB e mais alguns outros que já são velhos conhecidos também ali de quem acompanha o cenário do basquete nacional, como por exemplo, Campo Mourão, Vasco. Eu vou pegar a lista inteira aqui para vocês. Pegar minha colinha aqui já no site da Liga Nacional de Basquete para não falhar, são os 17 times que participaram da última edição do NBB, mais o São José, que vai jogar o próximo NBB, o Campo Mourão, Curitiba, Praia Clube, Botafogo e o Vasco da Gama, que fez uma parceria com o Tijuca Tênis Clube. São 23 equipes que vão ser divididas em dois grupos na primeira fase, um grupo com 12 e um grupo com 11 participantes. As equipes se enfrentam em turno único, então vai ter ali 11 ou 12 jogos por equipe na primeira fase, e os 4 melhores de cada grupo vão para uma segunda fase, e nessa segunda fase vai haver ali uma mescla desses grupos, novamente se enfrentam em turno único, os 2 primeiros de cada chave na segunda fase vão fazer semifinal e final, terceiro e quartos colocados também se enfrentam para fazer disputa do 5º ao 8º lugar, beleza? Como eu disse, a primeira fase vai ser dividida em 2 etapas, tá? Apenas ali por questões de logística. A primeira etapa começando ali no dia 18 de julho, vai até o dia 30 de julho, e a segunda etapa vai ser ali no meio de agosto. Beleza? Esse vai ser o formato, com a segunda fase acontecendo logo depois. E vamos lá, né? A LDB é um torneio muito legal, muito divertido de se acompanhar, principalmente para quem não tem tanta familiaridade com os nomes que estão nas categorias de base do basquete brasileiro. Então a LDB ela acaba servindo para muita gente conhecer de fato os novos jogadores que o Brasil tem produzido. E não só o público em geral, os clubes também. Por mais que, em tese, seja acessível, seja simples para os clubes da elite do basquete brasileiro conseguir fazer um trabalho de mapeamento dos atletas da base pelo Brasil para conseguir reforçar as suas próprias categorias de base, mas também pensando no futuro, já em nomes ali para observar, para contratar eventualmente para o profissional dali a alguns anos, o fato é que são poucos os times que fazem isso, tá? Essa parte de mapeamento, de inteligência no Brasil ainda é bem deficitária, ainda não é tão bem vista assim, principalmente pelos dirigentes ou por quem controla o orçamento dos times. Então a LDB ela acaba servindo também para isso, e não só para os times do NBB, né? Como eu disse, vários nomes que disputam essa competição e não conseguem um espaço na primeira divisão, no NBB, acabam disputando depois, acabam jogando o Campeonato Brasileiro, ali que geralmente começa em dezembro ou janeiro, então esses jovens têm um pouco mais de calendário, tá? E no final das contas, mais da metade, quase 60% dos atletas que hoje jogam o NBB já passaram pela LDB no início de suas carreiras. É até natural esperar que esse número chegue a 100% em algum momento, tá? A gente viu também a seleção brasileira sub-23 vencendo o Global Jam na última semana, eu fiz até vídeo sobre isso, vou deixar no card aqui em cima, como o Brasil conseguiu fazer um bom trabalho, bons jogos contra a seleção do Canadá, a seleção dos Estados Unidos, que na verdade era a Universidade de Baylor, mas era um bom time, seleção da Itália também, então mostrou como o Brasil ali tem condição de a médio e longo prazo melhorar o seu nível perante as principais seleções do mundo, tá? E a LDB, ela serve um pouco para mostrar quem são esses jogadores. E quando eu digo que ela serve um pouco para mostrar, é porque como o condão dela não é tão
tanto assim na questão do desenvolvimento e mais da transição da base para o profissional, a parte de formar esses jogadores fica ainda a cargo dos torneios sub-15, 16, 17, 18, todas as outras categorias que existem para os mais jovens. Mas não deixa de ser um bom incentivo, tá? E lembrando apenas que a categoria da LDB é um ano abaixo do Global Jam que a gente viu na última semana, tá? O Global Jam é sub-23 e o NBB é sub-22. Mas ainda assim, vários nomes que foram campeões lá no Canadá estarão em quadra na Liga de Desenvolvimento de Basquete. Bom, e antes da gente partir mais para os times que vão disputar a LDB nessa temporada, eu convido vocês também a assistirem o vídeo sobre a LDB no ano passado que eu fiz, porque a LDB do ano passado ela foi particularmente importante pela questão da obrigatoriedade, que foi a primeira temporada que isso aconteceu, pela questão também de um balanceamento com o número de estrangeiros. Vão lá no vídeo também, eu vou deixar aqui em cima para vocês assistirem, senão eu vou me estender muito aqui. Falar um pouquinho agora dos principais favoritos, né, para vencer essa Liga de Desenvolvimento, por mais que o objetivo final seja ali você dar rodagem para o seu time, para os seus jogadores, mais isso do que o título, é sempre legal ganhar uma taça, né? E sempre são jogos muito interessantes que acontecem principalmente na segunda fase. Como são 4 equipes de cada grupo que vão ali para a segunda etapa, eu vou pegar aqui os grupos, passar a divisão para vocês e já mostrar quais são os maiores favoritos na minha avaliação, tá? Grupo A, que vai ter Campo Mourão, Brasília, Flamengo, Minas, Praia Clube, Unifacisa, Mogi, Pinheiros, Pato Basquete, São José e São Paulo. Bom, aqui nesse grupo a gente tem já alguns favoritos para avançar bem definidos assim, principalmente o Pinheiros, que é o atual campeão, Minas e Flamengo sempre com bases muito bem qualificadas, por mais que nem sempre elas sejam aproveitadas da melhor maneira no profissional, mas tem bases muito interessantes. São José e São Paulo, tá? Eu coloco essas 5 equipes aí brigando bem pelas 4 vagas. Uma vai acabar ficando de fora, mas são essas os 4 principais times. Principalmente ali eu acho que Flamengo, São José e São Paulo estão ali um pouco acima. O Pinheiros está um pouco mais fraco que no ano passado, né? Porque vários nomes que foram campeões na última temporada acabaram estourando a idade e não podem mais jogar um torneio sub-22, como é o caso, por exemplo, do Dikembe, né, que foi MVP da última LDB e não pode mais jogar porque já bateu a idade. Mas ainda tem bons nomes, como por exemplo o Bufá, tá? Só para ficar em algum dos mais conhecidos. Vamos agora para a chave B. A chave B que vai ter Bauru Basquete, Basquete Cearense, Paulistano, Rio Claro, SESI Franca, Corinthians, Cerrado, Botafogo, Caxias do Sul, Vasco, Tijuca, Vasco/Tijuca, né? Coritiba e União Corinthians. Bom, aqui a gente tem três equipes que estão praticamente já garantidas na segunda fase, se é que a gente pode colocar assim, que são Paulistano, que para mim é o grande favorito ao título, Corinthians e SESI Franca. E aí, brigando pela última vaga, a gente vai ter Bauru, a gente vai ter Rio Claro, a gente vai ter Basquete Cearense e também o União Corinthians com o Vasco. Está um pouquinho mais aberta essa última vaga, mas Paulistano, Franca e Corinthians surgem ali como os grandes favoritos a dominarem essa chave, principalmente porque eles são os times que têm mais atletas com rodagem no profissional. Paulistano tem Anderson Barbosa, que venceu o Global Jam, Adiel, tem Brunão, tem muitos nomes muito legais. Corinthians tem Gabriel Campos, tem Mãozinha, tem Dalacqua, Franca tem Márcio, Franca tem Reinan, tem Duklafk também. Então são caras ali que já estão num nível acima dos seus principais concorrentes quando a gente fala numa categoria sub-22, beleza? O grande favorito, no meu ver, é o Paulistano, mas Franca e Corinthians também são adversários muito bons. Com São José, com Pinheiros, Minas, Flamengo, São Paulo e Cerrado também. Cerrado tem um time muito legal, com o Juan, por exemplo. Esqueci de falar do Cerrado na primeira fase. Podendo ali brigar por fora, tentando alguma coisa. E outras boas equipes, Praia Clube, Bauru Basquete, também podem fazer ali, dar algum trabalho, tá? Mas de maneira geral, o objetivo é você desenvolver, dar rodagem para esses times. Lembrando que para as equipes de São Paulo, por exemplo, a LDB ela ocorre ao mesmo tempo do Campeonato Paulista. Eu vou fazer vídeo sobre o Campeonato Paulista também, mas os times de São Paulo então podem até utilizar atletas da LDB na competição da LDB e eventualmente no Campeonato Paulista, de acordo com o que a tabela permitir. Então também dá esse tipo de rodízio, esse tipo de rodagem para os atletas. Apesar de não ser uma logística muito fácil de se fazer, existe essa possibilidade também. Bom, lembrando então, 4 jogos na primeira etapa da primeira fase aqui na Locomotiva Esportiva. A gente vai divulgar quais serão esses jogos
ao longo da semana, tá? Mas serão 2 no dia 23 no sábado, 2 no dia 24 no domingo. Conto com a audiência de vocês, se inscrevam aqui na Locomotiva Esportiva, também dá o like nesse vídeo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima, muito obrigado. Falou!